Graça e paz, meus queridos irmãos, graças a Deus, mais um dia, nosso propósito de leitura da Palavra do Senhor, 365 dias aqui na leitura da Palavra, amém? Em um ano teremos lido toda a Bíblia com leituras diárias de 15 a 20 minutos, então já convido você, Deus está te convidando para fazer parte desse propósito, para fortalecer a sua fé, se alimentar da Palavra de Deus, né? Aos poucos ganhando o hábito da leitura, que eu sei que muitos não têm, né? Então a melhor coisa que tem é adquirir esse hábito lendo a escritura mais importante para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Então se inscreva no canal, tem a playlist para vocês clicarem e iniciar o seu propósito no dia 1º, amém? Grandes serão as coisas que o Senhor fará na sua vida, amém? Então vamos agora orar ao Senhor, agradecendo por esta rica oportunidade, e de seguida iniciaremos a nossa leitura no dia de hoje, amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há neles, Senhor, te louvamos, te adoramos pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua bondade. Ó Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, que não são poucas, ó Senhor. Todos os dias, ó Pai, nós como seres humanos falhos, erramos, pecamos contra o Senhor. Ó Senhor, não se ire contra nós, vem com tua misericórdia, ó Pai, com teu perdão, com teu amor, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a perdoar o nosso próximo, assim como o Senhor nos perdoa. Nos ensina, ó Pai, a amar o próximo, assim como o Senhor nos ama. Ó Deus, obrigado pela tua misericórdia, ó Pai, que se renovou este dia sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, se não fosse a tua misericórdia, certamente já teríamos sido consumidos, ó Pai. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Ó Deus, Espírito Santo, obrigado por falar conosco todos os dias, e que hoje não seja diferente, ó Pai, te pedimos. Fala conosco através da leitura da tua santa palavra, fala aos nossos corações, abre nossa mente para o entendimento e faz cair por terra todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, ó Senhor. Ó Pai, em Ti somos mais do que vencedores e o Teu sangue tem poder sobre nossas vidas. Assim oramos e Te agradecemos pela leitura que o Senhor irá nos proporcionar no dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 33, dando continuidade na leitura no dia de hoje. Amém. Hoje leremos uma nova versão que será a Almeida Revista e Atualizada. Amém? Para os irmãos que têm essa versão poderem acompanhar de acordo com a sua Bíblia aí. Amém? Que é muito bacana. Glória a Deus. Vamos lá. Os acampamentos desde o Egito. Números capítulo 33. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do 1º mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel, corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofcá. Partiram de Dofcá e acamparam-se em Alos. Partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Atavá. Partiram de Quibrote-Atavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libná. Partiram de Libná e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quilata. Partiram de Quilata e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote.
Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Hagidgad. Partiram de Or-Hagidgad e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. Então ouviu Cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam-se em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Betesgesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra eu vos dei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então o que deixardes ficar, servos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros, como pensei fazer-lhes a eles. Glória a Deus, dando continuidade em Números, capítulo 34. Os confins da terra. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zin até os limites de Edom. E o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acabrim e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azar-Adá e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o Mar Grande. Este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte. Desde o Mar Grande marcareis ao Monte Or. Desde o Monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas desse limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental marcareis de Azar-Enã até Sefã. O limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os limites de seu contorno.
Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa dos seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Dando continuidade, os homens que devem repartir a terra. Versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: São estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. Da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogle. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. Da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã. Da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azam. Da tribo dos filhos de Asser, o príncipe Aiude, filho de Selomi. Da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Glória a Deus. Agora concluímos números 33 e 34 e finalizaremos em Lucas capítulo 18. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, meu irmão, minha irmã. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, todos encontraram? Amém. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O jovem rico. Versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O perigo das riquezas. E Jesus, vendo-o assim triste, disse:
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus outra vez predisse sua morte e ressurreição. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. A cura do cego de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas, e, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua visão, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Deus, eterno Pai querido, maravilhoso Deus de amor, Senhor, obrigado por nos proporcionar mais uma leitura maravilhosa, obrigado por ter falado aos nossos corações, obrigado por até aqui ter nos sustentado, ter nos guiado ao Espírito Santo, que nós venhamos cada vez mais, ó Pai, nos abastecer do Teu amor, das Tuas palavras, da Tua presença, que cada vez mais nós venhamos nos diminuir, ó Pai, para se encher, ó Pai, do Teu amor, para se encher, ó Pai, de tudo aquilo que provém de Ti. Faz com que caia por terra, ó Senhor, qualquer ego, Pai, qualquer autossuficiência em nossas vidas, que nós vamos cada vez mais aprender a ser dependente de Ti, ó Pai, e descansar no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Continua abençoando o nosso dia, continua, ó Pai, nos protegendo, nos alcançando com a Tua graça, com a Tua justiça, ó Senhor. E que amanhã nós estejamos aqui mais uma vez, firmes e fortes, ó Pai, para ouvir a Tua doce voz. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, amanhã estaremos aqui juntos novamente para ler a palavra do Senhor. Já sabe, não se esqueça, deixa o like nesse vídeo, amém? Compartilhe esse propósito de Deus para que outras pessoas venham conhecer e participar desta leitura que é fundamental para a nossa caminhada cristã. Amém? Deus abençoe sua vida e amanhã estaremos aqui juntos novamente. Fique na paz.